Parece. Curvemos a nossa frente. Senhor Deus, muito obrigada por esta tarde. Estamos aqui, Senhor, na tua presença. Podíamos estar a fazer outras coisas, mas nós preferimos passar esse tempo contigo. Obrigada. Aceita essa humilde oração nas minhas mãos, que sejas tu a falar, Senhor, e não eu. Que possas tocar o coração do teu filho. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Ok. Só. Ok, é só para. Então, ai, em Portugal, vou ter muitos problemas técnicos com isso. Se calhar vou segurar. Ok, em Portugal, a depressão é a causa principal do suicídio. Ok. Obrigada. Em Portugal, a depressão é a causa principal do suicídio. 1 em cada 5 pessoas comete suicídio em um mês. Isso é muita pessoa. Então eu decidi falar sobre a depressão nesses seminários, porque não vai ser só agora, vai ser este março, junho, setembro e em dezembro vamos continuar a falar sobre esta doença durante o ano todo. Hoje eu decidi falar sobre a identidade e a depressão. Não vai ser um tema muito longo, vamos ver, vai ser muito breve. Mas eu achei interessante, visto que hoje em dia nós temos colocado a nossa identidade em várias coisas, menos naquilo que é necessário. Antes de mais, eu quero perguntar o que é que vocês acham que causa a depressão? Vou tirar a resposta. Espera aí. O que é que causa a depressão? É para ser interativo, é uma conversa, é uma reflexão. O que é que causa a depressão? Insatisfação, o que mais? Ok, já vi aí uma causa genética, alguém já viu? Muito bem. Algumas pessoas, sim, a perda de alguém, exatamente. Então, algumas pessoas disseram sintomas como insatisfação e outros acertaram como perdas que, no fundo, são traumas. Ou seja, são acontecimentos desfavoráveis, fatores genéticos, como disse a irmã Eva, entre outros, como, por exemplo, muitos também acabam por chegar à depressão depois de um parto muito doloroso. Um, o trauma, então, são os acontecimentos de vida desfavoráveis, ele é a principal causa da depressão. Então, agora, a depressão é uma doença? Existe muito um estigma à volta disso, porque nem todos acreditam que seja uma doença e as pessoas não acreditam que deva ser tratado. Muito nós temos sintomas depressivos, mas ignoramos porque achamos que não tem importância. Um, eu vou pedir a alguém para ler, porque está muito pequenininho para mim, não sei se... Ok. Obrigada. Então, esta definição é segundo o Serviço Nacional de Saúde. Então, a depressão é sim uma doença e tem um fator de importância enorme e precisa ser tratada. O que é que acontece quando nós vimos alguém depressivo? Nós vimos os sintomas e achamos, não, a pessoa está a passar por um momento difícil, isso já passa. Mas isso não é verdade. Em termos fisiológicos, existem alterações químicas e nervosas que estão a acontecer e esta pessoa não consegue ultrapassar se não for tratado. Então, nós não podemos ignorar simplesmente os sintomas de depressão. Então, como é que se forma este trauma, esse acontecimento desfavorável? Como é que ele vai alterar de tal forma o meu funcionamento para que eu não consiga viver como uma pessoa saudável e normal? Eu trouxe esta definição que é dada pelo Augusto Corey, porque de todos os pesquisadores e pensadores, ele é o que melhor define o pensamento. Ele tem uma teoria que é a teoria da inteligência multifocal e ele explica exatamente como é que é formado o trauma. Primeiro, existe um gatilho e esse gatilho é o acontecimento em si. Por exemplo, um pai bate um filho, desnecessariamente, só chega a casa e decide bater naquela criança. E depois existe a formação das janelas killers. O que é isto? As janelas killers são janelas traumáticas. Ou seja, a criança guarda aquele acontecimento para si. Não fica apenas, a minha mãe hoje bateu, me passou. Não. Aquilo fica. Se calhar ela bateu-me porque eu mereci. Se calhar ela bateu-me porque eu não sou bom o suficiente. E ele começa a processar aquela informação.
E depois acontece a âncora. Porque podia ser uma memória que ele deixou passar, mas em vez disso ele fica com aquela memória para si e fixa-se em si. Então ele chama isso de âncora. E depois entramos num mecanismo chamado de mecanismo de autorrefluxo, que é ativado. Aí é que se forma o tal trauma que nós conhecemos, porque aquilo que era só uma memória, nós começamos a revivê-la vezes e vezes e vezes sem conta. E assim forma-se o trauma. E com ele vêm sintomas. Sintomas de desmotivação, incapacidade, infelicidade, tristeza profunda. Vamos só para reler alguns sintomas do segundo o Serviço Nacional de Saúde, a ansiedade, a angústia. Isso tudo começa a formar-se quando o indivíduo já passou por esta fase, chega a um mecanismo de autorrefluxo. Ok. Assim sendo, o trauma ele passa a ser a identidade da pessoa. Porque eu já não sou a Sara, a filha de Deus. Eu já não sou a Sara São Tomense, porque sou de São Tomé. Eu passo a ser a Sara incapaz. Eu li alguns arquivos de pessoas deprimentes e muitas delas sentem como se fossem um vaso partido, que não tem mais conserto. Então elas saem de casa a sentir-se dessa forma e voltam para casa a sentir-se dessa forma. Para eles não existem mais nada senão um vaso partido. Eu digo para eles, mas também devo dizer para mim, porque eu já sofri desta doença. Graças a Deus não morri como essa percentagem que eu disse no início, mas lá está, ela pode atingir qualquer um. Não existe idade, infelizmente, não existe idade. A nossa criança, desde os 9 anos, pode exibir depressão. Existem crianças que com 9 anos já fizeram isso. Eu li a história do menino, o nome dele é Mateus. Ironicamente, conheci hoje o Mateus. E ele, durante anos e anos, sofria bullying na escola. A partir da primária, acho que já é 5, 6 anos, sofria bullying. Só que ele não falava em casa. Então, um certo dia, o Mateus decidiu suicidar-se, com 9 anos de idade. Não tem idade, gente. E ao mesmo tempo também temos adultos que negligenciam a sua saúde mental, têm esses sintomas, mas não procuram ajuda. E em vez disso começam a viver nessa identidade. Eu não valo a pena, eu não sou boa o suficiente. Agora, nós vamos embarcar numa jornada para tentar sabermos qual é a nossa verdadeira identidade. Eu sou mesmo aquele vaso partido, como descreveu aquela jovem. Eu vou pedir para abrirmos a Bíblia em Gênesis 1, 27. Sim, eu vou pedir pessoas para lerem, obrigada. Voluntários? Sim, sim. Olha aí, olha aí. Então, eu sou a imagem de Deus. Eu não sou um vaso partido. Eu não sou algo sem causa. Eu não sou alguém que não merece amor. Eu sou a imagem de Deus. Ah, outro voluntário. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Podes ler já a segunda, desculpa. Como eu estava relacionado. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente e membro desse corpo. Amém, obrigada. Então, nós sabemos que quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo, né? Nascemos do Espírito. Mas quando nós nascemos pela primeira vez, já ouviram a frase: o meu direito de nascença é esse. Eu, por exemplo, em Portugal, por ter nascido em São Tomé e agora morar em Portugal, eu tenho o direito de votar,
eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à educação, mas muitos países não têm isso. Quando nós nascemos do Espírito, nós passamos a ter direito de ser filhos de Deus. Então, mais do que, outra vez, um vaso partido, uma pessoa depressiva, eu sou filha de Deus. Oi? Ok. Mais voluntários, sim. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as riquezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Então, Cristo, ele foi buscar-nos nas trevas que nós nos encontrávamos. Porque quando nós não andamos com Cristo, nós nos encontramos nas trevas, nós não conhecemos a luz. E quando nós estamos depressivos, nós não nos encontramos na luz, nós nos encontramos nas trevas. E Cristo, ele vai até lá, ele pode ir até lá. E ele pega em mim, Sara, pega em cada um de vocês e transforma-nos e traz-nos para a luz. Isso mostra-me que eu não sou aquele quarto escuro que eu acho que eu sou todos os dias. Não. Eu sou luz de Cristo, porque Cristo habitou em mim, ele decidiu habitar em mim. Agora vamos refletir um pouco sobre a história de Gedeão. Juízes 6, de 11 ao 15. Não sei se alguém pode me ler, peço desculpas. Eu posso tentar ler. Peraí, eu vou tentar ler. Ok. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Orpa, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deixou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse-lhe: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Eu gosto muito dessa passagem, ainda esta semana estava a refleti-la. E no contexto em que nós encontramos, o povo de Israel, mais uma vez, começou a andar nos caminhos errados. E encontravam-se sobre o jugo dos midianitas. Então vem o Senhor falar com Gideão. E eu amo o modo como o Senhor fala com Gideão, porque faz-me lembrar a mim. Ele vem ao Gideão e diz: Varão valoroso. O Gideão olha para si, se calhar diz assim: está atrás de mim essa pessoa, porque eu não sou de certeza. Mas e ele diz a Deus: eu não sou, eu sou o menor, a minha família é a menor da tribo de Israel. Eu sou o menor da minha família, eu não tenho importância nenhuma. Então Gideão, quando olhou para si, ele não viu importância nenhuma. Mas Deus, quando olhou para ele, viu um varão valoroso. O oposto que ele alguma vez viu em si. Quando nós passamos por depressão, quando as pessoas passam por depressão, elas tendem a afastar-se. Mas não é porque estão tristes. A verdade é porque elas não acham-se boas o suficiente para estarem em sociedade. Gideão não achava-se bom o suficiente para livrar Israel. Ele exigiu de Deus liberdade. Mas então não foste tu que nos tiraste do Egito, agora é para nós sofrermos na mão dos midianitas? Ele disse isso. Ele disse isso. Mas na hora em que Deus chegou para ele e disse: És tu, varão valoroso, ele disse: Eu não. Eu sou pequeno demais, arranja alguém maior que eu. Mas através dele, Deus trouxe liberdade ao povo de Israel. Ou seja, a minha identidade, ela não está no meu sofrer, ela não está na minha dor. Nós muitas vezes somos cativos das nossas dores, do nosso passado. O trauma, a depressão é uma doença do passado. Mas ser cristão
é do presente e é para o futuro. Não nos deixemos mais estar cativos por esses sentimentos de não perdoar, não libertar, de acarretar lixos na nossa mente, como nós vimos. Vou só voltar atrás para vermos outra vez. Isto é como se, quando nós sofremos o trauma, é como ter uma arma apontada. E existe um momento em que a bala é disparada, existe um momento em que a bala atravessa o corpo da pessoa, existe um momento, até chegar a um momento em que a pessoa morre, existe muito processo. Então, até o momento de eu estar no trauma, existiam muitos processos por trás. Mas quando Cristo me salva, Ele chega e diz: Tu és minha. Não existe muito processo, é só tu és minha. Então, que nós possamos aceitar que a nossa identidade não está naquilo que eu vejo. Ao contrário do que Gideão disse a Deus, que nós possamos dizer: sim, eu sou filho de Deus. Agora eu preciso mesmo, porque é difícil. Um voluntário. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que Deus está-me a dizer a mim com isso? O que é que Deus está-nos a dizer com isso? Não existe depressão, não existe passado, não existe trauma, não existe mecanismo químico, nervoso, não existe fisiologia que nos afaste de Deus. Porque Ele te disse: eu perdoei o teu passado, eu perdoei as pessoas que te fizeram mal. E eu preciso que tu faças isso para que tu vivas o presente, para que tu vivas o hoje. O hoje que eu preparei por ti e o amanhã que eu preparei para ti, lá no céu. Então, eu queria terminar, sim, estou a terminar, como eu disse, seria breve, com este versículo que eu gosto muito. Porquanto foste precioso aos meus olhos. É o versículo em que, dos dias mais tristes aos mais felizes, eu leio todos os dias, porque demonstra-nos o amor que Deus tem para nós. E a minha identidade não está na depressão e não está na dor, está em Cristo. Amém? Senhor e maravilhoso Pai, obrigada pela identidade que tu nos dás, que é a identidade celestial. Obrigada pelo direito, Pai, da vida nova, Senhor, na Canaã celestial. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por olhares para nós, cada um de nós aqui, como tu olhas para o Gideão, sabendo que nós somos muito mais daquilo que vemos no espelho. Obrigada por essa oportunidade de falar aos teus filhos e que cada um de nós saia daqui sabendo que nós somos preciosos aos teus olhos. O mundo nada pode ditar no nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém.